Bom, pessoal, enfim, falta uma última análise que é a seguinte. Vamos olhar para o sistema no plano XY. Aqui está o volante de inércia. O volante gira em torno do seu próprio eixo com uma velocidade angular de módulo ômega. Bom, o módulo aqui é o que nós chamamos de ômega. Bom, pessoal, mas nós sabemos agora aquele torque provocou no sistema o que? Uma precessão. O sistema eixo volante vai girar em torno do eixo Z aqui. Então, o sistema vai girar em torno deste eixo. Bom, e qual que é o tamanho do vetor velocidade de precessão? Nós já havíamos colocado isso, vale mg r sobre I vezes ômega. Bom, até aqui tudo bem, pessoal. Porém, surge agora um problema. Depois de adquirida a precessão, o sistema, você tem uma massa enorme girando em torno do eixo Z. A uma distância r do eixo Z. Uma massa a uma certa distância girando em torno de um eixo. Ora, isso provoca um momento angular em torno do eixo Z. Então, pessoal, dinamicamente o sistema adquire uma precessão, mas também ele adquiriu momento angular. Uma componente de momento angular na direção Z. Então, se nós representarmos L, vamos representar o L aqui. Bom, eu vou representar o L assim. Aqui ele vai ter uma componente em X, uma componente em Y. Vamos desenhar os eixos. Enfim, aqui X. Acho que o desenho não ficou legal, não. Bom, eu queria representar tridimensional, mas não vai dar certo, não. Vamos representar assim mesmo. Aqui eu estou numa vista plana. Aqui está o meu vetor momento angular. Coloque aqui, ele está contido no plano XY. Bom, dá para ver ele aqui, pessoal. Tá aqui, tá nessa direção, pessoal. Enfim. Agora, vamos representar o eixo Z, pessoal, que é saindo do quadro, apontando para vocês, o eixo Z está aqui, perpendicular ao plano XY, Z. Bom, ao longo de Z, nós temos
Olha que interessante. O vetor momento angular relativo à precessão. Então é um L de precessão. Eu vou chamá-lo assim. Quanto que é este L de precessão? Tá na direção Z. É ômega vezes a resistência, a inércia, a rotação em torno do eixo Z, que é a massa vezes a distância ao quadrado. Então é o seguinte, é a massa vezes a distância ao quadrado. Então aqui nós temos o R ao quadrado. Porém, pessoal, olha o tamanho deste vetor. Este vetor, pessoal, agora vamos raciocinar a dinâmica depois que o sistema adquire precessão. Tem que ser torque é igual a derivada temporal do momento angular total do sistema. É d dt do que, pessoal? De dois L's que contribuem agora. Você tem um L do volante, mas você tem também, depois que o sistema adquire precessão, você tem também agora um L de precessão. Para ter um momento angular total. Bom, mas parece meio complicado isso. Tava mais simples antes do sistema adquirir precessão. Bom, há uma hipótese simplificadora extremamente razoável, que é a seguinte, pessoal. Se a rotação que você inferiu ao seu volante de inércia ômega for uma rotação altíssima, for muito grande, grande demais, para o limite, onde ômega, o limite para ômega ser muito grande, faz com que, pessoal, a sua precessão ela seja bem pequena. Na realidade, faz com que o L de precessão ele seja negligenciável em comparação com o momento angular do volante de inércia, que depois dele adquirir a rotação violenta, ele tem o L aqui. Em comparação com este L, você pode desprezar este momento angular de precessão. Se a rotação for violenta, perceba, uma alta rotação do volante de inércia dá um tamanho de velocidade angular bem pequeno, tendendo a zero. Isso faz com que, olha só, vamos aqui até desenhar melhor isso. Bom, eu vou desenhar aqui
Ctrl C, Ctrl V. Tá. De novo, olha só. Eu só estou acertando, pessoal, o desenho aqui. Bom, vamos fazer isso aqui ser muito pequeno, o tamanho do vetor. Bom, aqui, enfim. Bom, o tamanho do vetor está ficando bem pequeno. Vamos diminuir ainda mais este tamanho por conta da nossa hipótese. Ctrl C, Ctrl V. Tá, então aqui, pessoal, olha só o nosso vetor, momento angular. Tá aqui. Bom, o eixo Z, ele ficou um pouco deteriorado, mas não tem problema. Vamos consertar. Bom, tá aqui o eixo Z. Então, pessoal, olha o L de precessão. Aqui, bom, Ctrl X, Ctrl V. Bom, o L de precessão está aqui, pessoal. Se o ômega, o vetor ômega, está bem pequeno, o L de precessão diminui de tamanho. Isso faz com que, pessoal, a soma, vamos desenhar a soma vetorial aqui. A soma vetorial, que é o L mais o L de precessão, é um vetor, quanto menor for o L de precessão, mais o ângulo entre a resultante vai diminuir entre ela e o momento angular do volante. Mas esta soma tenderá a se confundir com o L do volante, pessoal. Simplesmente isso. Isto aqui é a razão pela qual, na análise, normalmente, nós não consideramos o torque DDT desta soma. Nós costumamos negligenciar aqui o L de precessão, pessoal. Bom, agora, tendo feito esta análise, vamos fazer uma outra análise agora. Eu vou apagar tudo isto daqui. Vamos retornar lá no início com uma sucessão de Ctrl Zs, muito Ctrl Z repetidas vezes. Agora a análise é outra aqui, pessoal. Esqueçam essa história do momento angular de precessão. Como vocês já viram, podemos negligenciar. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Imaginem vocês que entre o volante de inércia e o eixo onde o volante está montado, vocês tenham atrito. Tem ali um pouco de atrito, pessoal. É uma outra análise. Aqui o que nós representamos?
tem um pouco de atrito entre o volante e este eixo roxo aqui. O que acontece? Ora, pessoal, se tem um pouquinho de atrito enquanto o volante gira ao redor do eixo roxo aqui, significa que você tem um torque aqui. É um torque de atrito, pessoal. Aonde que o torque está? Ele acontece na direção. Aqui tem um torque de atrito. Ele está contrário ao L, pessoal. O L do volante, o momento angular do volante, ele aponta para cá, pessoal. O torque de atrito, ele aponta na mesma direção, sentido contrário. Nós não havíamos contabilizado ele antes. Agora, pós-modelo de precessão, estamos contabilizando-o. Então, o torque de atrito está na mesma direção do L. E o que nós aprendemos, pessoal? Que o torque na direção do L, no caso é o torque de atrito, na mesma direção do momento angular, é um torque que ele causa, nós aprendemos de vídeos anteriores, ele causa uma variação no tamanho do momento angular. Então aqui, pessoal, está causando uma variação temporal na norma do vetor L. Então, está causando uma variação temporal. Em qual direção aponta este torque? Ora, pessoal, vai apontar nessa direção, que eu vou chamar de L chapéu. Bom, é na direção do L, pessoal. Até aqui, nada novo. E essa variação aqui, pessoal, se a norma do torque, se a norma na realidade do momento angular é I vezes ômega, isso aqui, pessoal, equivale a I vezes ddt de ômega, pessoal. Na direção de L. Então, deixa aqui, L chapéu. Então, olha só, pessoal. Varia a velocidade angular. Se é de atrito no sentido contrário ao do momento angular, essa derivada é negativa. Essa derivada, visivelmente, é um número menor do que zero. Como deveria ser? O torque aponta no sentido oposto. Então, olha só, é um número negativo que multiplica o versor positivo, mostrando a consistência, pessoal. Tem que ser no sentido oposto ao L. Bom, e se essa derivada, pessoal, é negativa, significa o seguinte, pessoal, que quando passar tempo, a sua velocidade angular ela vai diminuir de tamanho. A velocidade angular do volante de inércia.
o ômega vai diminuir de tamanho. Se o ômega diminui de tamanho, o que acontece com a norma da velocidade de precessão? Ora, pessoal, a precessão, aqui a rotação a precessão vai aumentar, porque ômega diminuiu. É só olhar para a equação. Portanto, pessoal, se houver atrito aqui, por qualquer razão, o ômega do volante vai diminuir, mas a velocidade de precessão, pessoal, ela tende a aumentar no tempo. Então, o seu sistema começa a girar em torno de Z com uma rotação mais alta, pessoal. Bom, enfim, feita estas duas análises complementares, nós finalizamos o assunto efeito giroscópio. Um abraço a vocês, até mais!